Amém. Esse momento, abra sua Bíblia comigo aqui em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Vou esperar todo mundo abrir. Amém. A palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Bom, esse versículo, ele expressa muito bem o que a gente vai falar essa manhã. A gente está aprendendo, né, sobre ser firmado no reino. As pregações abençoadas até agora, Deus falou muito comigo em todas elas. Só que, para que a gente tenha uma vida firmada no reino, a nossa mente, o nosso coração, eles têm que estar firmados no reino também. Ele tem que ter um pensamento, a nossa mente tem que ter um pensamento do reino. Um pensamento de filho de Deus. E hoje, infelizmente, a nossa geração é uma geração que mais tem passado por problemas emocionais. Como vocês já podem imaginar, ansiedade, depressão, enfim, muitos, insegurança. O diabo, ele tem trabalhado muito nesses pontos específicos, principalmente em jovens e adolescentes de 16 a 22 anos. E todo tempo pessoas morrem, pessoas se matam porque às vezes não se sentem amadas, não sentem que têm um propósito. E o diabo vai e rouba a vida delas. E você pode, né, hoje, Taquiego já vai falar disso. Mas eu não sinto vontade de me matar. Eu não quero me matar, eu não quero coisar, não tenho esses sentimentos. Só que a gente não vai falar só sobre isso. Hoje eu quero que você olhe para dentro de si e veja que tem coisas escondidas dentro de você que fazem hoje você não querer se firmar no reino de Deus. E aqui, como esse versículo fala, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai ele com a renovação da vossa mente. Se a sua mente não é renovada, você não consegue transformar nada. Você não consegue transformar a sua geração. Você não consegue impactar a sua geração. Se a sua mente não é transformada por uma mente de filho de Deus, nada que você aprendeu aqui, você vai conseguir botar em prática, porque você não tem o pensamento de um filho de Deus. Você ainda não tomou posse do que Deus fala que você é. Você ainda tem inseguranças, você ainda às vezes deixa que o medo te controle, e isso trava você. Então você que está anotando, anota bem grande aí. Se a minha mente não for transformada para uma mente de filho de Deus, se a minha mente não for transformada para uma mente de filho de Deus, eu não consigo impactar a minha geração. Se a minha mente não for transformada para uma mente de filho de Deus, eu não consigo transformar a minha geração. E sem uma mente renovada, não existe vida renovada. E sem uma vida renovada, não conseguimos impactar nossa geração e não colheremos as coisas boas do reino de Deus, porque como o versículo fala, né? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Mas isso só se ocorrer a transformação da sua mente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa alma, tá certo? Abra sua Bíblia aqui comigo em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifiqueis em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irreceptíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala, sobre 3 coisinhas que formam nós, seres humanos. Ele fala do corpo, ele fala do espírito e ele fala da alma. E ele falou aqui que esses 3 têm que andar, eles não têm que ser corrompidos, eles têm que andar sempre na linha, porque os 3 necessitam um do outro. O que é o corpo? O corpo é o físico. O corpo é quando tu está doente, tu vai lá no hospital, o médico consegue ver o que está acontecendo. O espírito é o que nos conecta com Deus, é a nossa parte, espiritual com Deus. Mas hoje eu quero falar sobre a alma. Porque a alma, ela é o lugar mais perigoso, dizer assim, A alma, ela é o lugar mais perigoso, e é o lugar onde o Satanás, ele gosta melhor de trabalhar. Porque o diabo, ele não é burro. E aonde o diabo mais gosta de trabalhar é na alma. Por quê? Porque é na alma que você tem os seus sentimentos. É na alma que você odeia alguém ou você ama alguém. É na alma que você desenvolve esses sentimentos. Na alma é alojado tudo isso. E na maioria das vezes, se a alma não está bem, eu nem diria na maioria das vezes, eu afirmo, se a alma não estiver bem, anote isso, se a minha alma não estiver bem, o meu corpo e o meu espírito também não vão estar. Se a minha alma não estiver bem, o meu corpo e o meu espírito também não vão estar. E queridos, o diabo, ele começa a trabalhar na nossa alma, na nossa mente, quando a gente apresenta para ele algo chamado legalidade. Quando a gente dá legalidade para Satanás, ele vem trabalhar na nossa alma e vai desenvolver tudo que eu vou falar para vocês essa manhã. Então, quando nós ouvimos e sentimos o toque de Deus e a sua instrução e não obedecemos, isso abre portas no mundo espiritual que fazem com que Satanás manipule através de mentiras os nossos sentimentos e a nossa escolha. E se você não se cuidar, você é acorrentado por ele. A gente está vivendo diante de uma geração fraca para com as coisas de Deus. Uma geração que não aceita ouvir repreensão, uma geração que vamos dizer, olha, vai ter o congresso agora, a gente precisa de um grupo de jovens, um grupo de adolescentes para ir lá limpar os heredes, precisar de ajuda, não, eu não vou porque tenho coisa para fazer, às vezes nem tem, mas enfim, E a gente vai, tirando o que Deus, a gente não lê a Bíblia, a gente não é aquela pessoa que medita na palavra, a gente não é aquela pessoa que ora.
E a gente passa a abrir portas para Satanás entrar na nossa vida e ele fazer tudo o que ele faz, que você já sabe. Então, né, Satanás e seus demônios têm agido contra as palavras do Senhor ao nosso respeito. Eles sempre vão agir contra. E o que Deus fala que nós somos? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Tudo isso Deus fala sobre a gente. E muito mais. Né? Jesus falou lá que coisas maiores do que Ele fez. E às vezes a gente está tão perdido, a nossa alma, o Satanás já cegou tanto a gente, que a gente só olha para as coisas ruins, a gente não consegue ver o que Deus está falando para a gente. Deus está assim abanando: ei, filho, eu te escolhi. Mas a gente está tão sujo por dentro que a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir a voz de Jesus. Abra sua Bíblia comigo aqui em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 8. Primeira Pedro 5, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aqui, queridos, Satanás ele tem parado muita gente por falta de confiança em Deus. Muitas pessoas que não confiam em Deus são paradas por Satanás e isso trava o teu propósito. E agora, eu vou falar alguns tipos de legalidades que a gente às vezes dá e a gente não percebe. A primeira é que sempre quando tu chega lá com o teu pastor para te falar alguma coisa: ai, pastor, estou passando por isso e tal. E o teu pastor fala assim: vai orar. Aí tu fica mordido porque ele falou tu vai orar. Nem finge que não, que eu sei que tu fica. Ele falou: ele só manda eu orar. Recentemente lá na igreja estava uma onda de uns adolescentes aí que saíram da igreja porque eles estavam falando que eles estavam saindo da igreja porque a igreja estava sem graça. Aí eu falei: é mesmo? Falou: eu vou sair porque para mim a igreja está sem graça, não tem mais a mesma emoção de antes. E aí eu perguntei para ela se ela estava lendo a Bíblia, se ela estava orando. E ela falou que não, porque ela não sentia mais a presença de Deus. Aí eu falei: mas se tu não está sentindo a presença de Deus é porque tu não está orando. Como é que tu quer que Deus fale contigo se tu não está orando, se tu não está lendo a Bíblia? Ela: isso aqui, saiu da igreja. E às vezes a gente dá essas legalidades para Satanás, né? Buscar no mundo coisas que você não precisa, porque Deus já te deu tudo o que é necessário. E aqui eu vou entrar nos pontos que mais tem ferido essa geração. Outra coisa que a gente faz muito, às vezes, é a comparação. Se comparar com o outro. Falar: mas fulano tem isso, eu não tenho. Mas fulana tem isso e eu não tenho. Né? E às vezes a gente fica triste porque a gente vê as pessoas conquistando tudo, né? As pessoas conquistando tantas outras coisas, conquistando lugares, posições. E a gente está aqui, a gente fala: meu Deus, ele está, e eu, como é que vai ser? E essa comparação não se encaixa só nisso, se encaixa em vários outros aspectos, no casamento. Pode-se falar também de redes sociais aí para os adolescentes.
E a gente esquece que Deus, Ele colocou em nós algo único. Olha para o irmão que está do seu lado e fale: Deus colocou em você algo único. E entre isso, entre várias outras coisas, entre inveja, entre ciúmes, ressentimento, tudo isso e muitas outras coisas contribuem para a manipulação da alma, fazendo com que o nosso coração seja afastado das coisas de Deus e se volte aos planos de Satanás. E o controle da nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor, para que nós sejamos livres. Se a gente quer ser livre de verdade, o controle da nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. Se você hoje quer ser livre, quer ter uma mente renovada, você tem que começar a ouvir o que Deus fala ao seu respeito. Se você é uma pessoa hoje que você não lê a Bíblia, você não ora, você não busca a presença de Deus, Deus não vai falar com você e você não vai ter uma mente renovada. E as coisas ruins que você está sentindo não vai sair daí, porque Deus não fala com quem não é fiel com Ele. E quem não quer tomar uma decisão com Ele. Deus, Ele se apresenta a nós todos os dias. Ele sempre vai estar lá. Só que às vezes, pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, a gente não cede. Por quê? Porque o diabo, ele tem cegado muitas vidas. Então, o controle da nossa vida, a verdadeira liberdade é entregar o nosso coração nas mãos do Senhor. E ouvir o que Ele fala sobre nós. Lá em Salmos, não precisa abrir, mas se você quiser anotar. Lá em Salmos 37, lá em Salmos capítulo 37, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Lá em Salmos também 31, versículo 15, o Senhor fala: os meus dias estão nas tuas mãos, Senhor. Então, quando a nossa vida está no controle do Senhor, somos blindados contra os laços de Satanás e a gente não cai no papinho furado dele. E, queridos, quais são as consequências? E é isso que essa geração não entende. E o que acontece quando a gente não é sensível à voz de Deus, quando os nossos ouvidos não estão apontados para o céu, para a gente ouvir o que o Senhor fala ao nosso respeito. Quando a gente deixa o diabo entrar na nossa vida e fazer tudo que não presta. Você começa às vezes a se tornar uma pessoa insegura. Você é aquela pessoa que você não confia mais em ninguém. Você é aquela pessoa que você acha que todo mundo pode mais do que você. A gente tem que vencer a insegurança. Você sempre vai achar que o teu marido ou a tua esposa vai querer outra pessoa porque é mais bonito, é melhor do que você. Que os teus amigos vão querer mais outras pessoas porque são melhores do que você. Porque você está preso numa bolha que você não consegue ver que Deus está lá todos os momentos, dizendo: filho, eu estou aqui. E isso tudo acontece dentro da nossa alma. Às vezes você começa a ter crise de ansiedade, que afeta o teu corpo. Que afeta as tuas emoções. Afeta o teu espírito. Né? Você passa a ter medo, o medo passa a te controlar. E às vezes a gente pensa, né,
essa questão, né, de medo, de insegurança, sempre falam na igreja. Mas, gente, fala porque é algo real. É algo que acontece. E talvez muitas pessoas hoje que não conseguem se firmar no reino, não conseguem se firmar na igreja. Às vezes não foi nem elas que fizeram algo de errado, mas elas sofreram algo. Satanás, às vezes ele não precisa que você faça algo. Ele só precisa que você sinta. Ele manda outras pessoas fazerem para você. E talvez hoje você tenha vivido coisas e você sabe que dentro de você tem coisas que ninguém sabe. Coisas que te magoaram, coisas que te feriram. E você não conta para ninguém. E essas coisas estão presas dentro de você. E eu falo também muito essa questão para os homens, que são mais propícios a guardar coisas dentro. E talvez Satanás tenha usado pessoas para fazer algo de ruim com você, na sua infância, na sua adolescência. Talvez hoje muitos aqui não tenham referencial de pai, não tenham referencial de mãe. Talvez o pai seja um alcoólatra, a mãe seja uma drogada. E isso trava você e você não consegue viver a vida que Deus tem para você porque você está travado. Vocês conseguem entender isso? Amém? Porque você está travado. O medo, ele te para. Hoje o meu objetivo aqui não é jogar tudo na tua cara, não. Hoje o meu objetivo é que você pense, olhe para Deus. E veja que Ele está do teu lado todos os dias. Todo mundo que pregou aqui teve uma história antes de estar aqui. Todos nós tivemos que vencer a insegurança, tivemos que vencer o medo. Na minha primeira pregação, eu só chorei e soluçava. Eu ainda choro, mas na minha pregação, eu só chorei e soluçava. E eu falava, Senhor, me ajuda, porque eu sou muito nervoso para essas coisas de pregação. Eu ainda não tinha pregado, né? E eu falei, Deus, mesmo que eu chore lá, mesmo que eu não consiga falar nada, Senhor, mas alcança aqueles adolescentes, porque eles precisam de Ti. E naquele dia, 20 pessoas aceitaram a Jesus. E aquilo foi uma coisa que me deixou tão feliz, porque era o reino de Deus. E às vezes, muitos de vocês que estão aí têm um propósito tão bonito para cumprir. Tem talentos que Deus deu só para vocês. E Satanás, ele tem parado vocês. Satanás, ele tem travado vocês com medo, com insegurança. Porque ele não quer que vocês saiam dessa bolha e passem a impactar a geração de vocês. Sacode, irmão, que está do teu lado bem forte, fala, sai dessa bolha. Olha para Jesus. Olha para o que Deus fala sobre você. Queridos, quem era Davi? Davi foi desprezado pela própria família.
Mas Davi foi o maior rei de Israel. Porque ele tomou a decisão de ouvir o que Deus tinha falado sobre ele. Deus falou que ele foi rei. E eu não sei se alguma hora Davi desacreditou. Mas se ele desacreditou alguma hora, que esse era o propósito dele, mesmo assim ele foi. Mesmo assim ele fez. Porque ele confiava em Deus. Queridos, quem confia em Deus e escuta o que Deus fala, alcança lugares inalcançáveis. E se nessa manhã, hoje, você tomar a decisão de ouvir a voz de Deus e calar todas as outras vozes e escutar o que Deus diz sobre você, você vai alcançar lugares inalcançáveis no reino de Deus. E você vai impactar a sua geração. E é por isso que tem muitas pessoas travadas. Porque Satanás tem marcado o passado delas e colocado marcas nelas. E talvez hoje, eu não sei a situação que você se encontra, mas talvez hoje mesmo dentro da igreja, talvez hoje mesmo você tendo pais cristãos, talvez mesmo você vindo para esse congresso, você ainda tenha coisas guardadas no interior que você ainda não liberou. E essa manhã é dia de você liberar isso. As suas dores. O que Jesus diz? Lança sobre mim toda a sua ansiedade. Lança sobre Ele. Sabe, olha para Jesus. Feche teus olhos no lugar que você está. Não é para dormir. Sabe, eu vou falar agora para você ver e procurar coisas que estão no interior que hoje tem te travado. Coisas que você ainda precisa vencer. Pecados que você ainda precisa largar. Mas você acha que você não tem força. Talvez a tua insegurança hoje tenha te travado. Talvez hoje os teus medos tenham te travado. A vergonha do teu pecado tem te travado. E você tem abandonado o propósito de Deus. E você tem escolhido não escutar a voz de Deus. Você tem escolhido se desviar dos caminhos do Senhor. Você não vai achar no mundo o que Deus tem para você. E sobre todos os teus medos. E sobre todas as tuas inseguranças. O Senhor diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Seba, em teus olhos também fostes honrado. Eu te amei, assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque estou contigo. Darei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dai ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra.
a todos que são chamados pelo nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se consagrem e os povos se reúnam. Quem dentre eles anunciar isto e fazer-nos ouvir estas coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e ouçam e se diga, verdade é. E o Senhor diz a você, jovem, vós sois as minhas testemunhas aqui na terra. Vós sois minhas testemunhas aqui na terra. Eis que hoje és filhos e não mais escravos. Eis que hoje o Senhor aqui, movendo os céus e trazendo renovo à tua vida. Eis que tu és nova criatura e uma nova criatura não retrocede. Você escutou isso, jovem? Uma nova criatura não retrocede. Se hoje você decidir ter uma vida com Jesus e uma mente renovada na presença dEle, você será nova criatura. E você não vai retroceder. O diabo vai tentar te parar, mas você não vai parar. Porque é maior o que está em nós do que está no mundo. É maior o que está em nós do que está no mundo. E você tem livre acesso ao Pai. E se você tem livre acesso ao Pai, você é filho desse Deus. Você tem a capacidade e o dom de ouvir as coisas do céu e reproduzir aqui na terra. Olhe para o seu irmão nesse momento e diz assim para ele: não retrocede, não para. Pega na mão dele assim e fala assim: nós vamos juntos. Fala para ele: nós vamos juntos ao encontro do nosso amado. Quando eu chegar no céu, eu quero ver todo mundo lá. Até quem eu estou brincando na gincana, eu quero ver lá. Você já imaginou? A gente, depois de tudo, chegando aos céus, e pedindo: Jesus, o amado da nossa alma, aquele que nos escolheu, aquele que nos salvou, esperando por nós. Não troque o que o Senhor tem para você por coisas momentâneas aqui na terra. Não escute o que o diabo diz que você é, ou o que você tem que fazer. Escute o que Deus diz que você tem que ser e o que Deus diz que você tem que fazer. Olhe para o irmão mais uma vez que está do seu lado. Estou fazendo isso para ninguém dormir. E diga para ele: se você é filho, diz: se você é filho, você está filiado na mesa do Senhor. E faz assim para ele, ó: Satanás não tem parte na mesa. Quem foi pro Descende aqui? Levanta a mão aí. Queridos, esqueci o nome dela, aquela que canta aquela música do Marajó, Aimee. Ela fez uma administração muito bonita. E desde lá, Deus ele tem falado muito comigo sobre essa questão do reino de Deus. E ela falou sobre a filiação no reino. Ela falou sobre a gente fazer parte da mesa do Senhor.
E se nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte da mesa. Fica de pé um pouquinho, ainda não vai acabar, mas fica de pé um pouquinho. Feche seus olhos e repete comigo bem alto. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho parte na mesa do Senhor. Se eu sou filho de Deus, eu sou escolhido. Se eu sou filho de Deus, eu fui chamado. Fale, Satanás, você não tem parte na mesa. Diz com autoridade, Satanás, você não tem parte na mesa. Diz, Satanás, tu não tem partes na mesa. Coloca a mão no teu coração. Declara o teu amor pelo Senhor essa manhã. Declare o teu amor pelo Senhor essa manhã. Diga, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, eu decido calar todas as outras vozes e escutar a tua. E você fazendo isso, eis que o escravo do pecado, o escravo das dores se torna filho de Deus, filha de Deus. Tome uma decisão essa manhã de fazer parte da mesa do Senhor. Olha mais uma vez para o teu irmão e fala, juntos, até a vinda do nosso amado. Amém? Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus? Pode sentar. Queridos, e fazer parte dessa mesa, fazer parte do reino de Deus, vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Você vai ter que largar muitas coisas. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Mas como o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino. E as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quando você entende isso, você é transformado pelo amor dele. A gente não merecia, éramos bastardos, mas hoje ele nos chama de filho. Abra sua Bíblia comigo aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele nos adotou como filhos. Anota aí também, não precisa você abrir, mas anota para você ler. Sempre quando você sentir que você está sozinho, ou que você não consegue, anota aí, Mateus 8, versículo 5. Lá o Senhor diz: eis que uma mesa preparada para os filhos no céu. Há uma mesa preparada para os filhos de Deus nos céus. Então tome a decisão de se tornar filho de Deus
e ministro da sua palavra. E queridos, nós não conseguimos nos achegar a Deus se a gente não se livrar das manchas do nosso passado, das nossas inseguranças, dos nossos medos. A gente não consegue e a gente não vai conseguir cumprir o propósito de Deus se a gente não largar essas coisas. Lá em 1 Coríntios 10, 21, anote. 1 Coríntios 10, 21. A palavra de Deus diz: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, ou você toma uma decisão por Deus, ou você continua do jeito que você está. Ou nessa manhã, você abre o seu coração e entrega para Deus tudo que está preso. Sem vergonha de chorar, sem vergonha de gritar porque tem pessoas no teu lado. Mas você se entregar a tua vida no controle de Deus, a tua vida nas mãos de Deus, para que Ele assuma o controle de verdade. Se você decidir fazer isso hoje, você vai se tornar um verdadeiro filho de Deus e a sua mente vai ser transformada e você vai impactar a sua geração. E aí sim, você vai estar firmado no reino. Aí sim você vai estar firmado no reino. Nós não éramos merecedores. Mas Ele se entregou por nós. E Ele levou todos os teus medos. Todas as tuas inseguranças. E se Ele levou na tua vida, não tem lugar para depressão. Não tem lugar para ansiedade. Não tem lugar para insegurança. Não tem lugar para medo. Não tem lugar para ciúme. Não tem lugar para comparação. E se você experimentar de verdade, você nunca mais vai querer sair da presença de Deus. E talvez hoje se você hoje pensa que no mundo você vai encontrar algo de bom, saiba que você não vai. E falando bem a verdade, tu vai penar no capeta. Tu vai virar um cachorro do cão. E eu prefiro ser filho do que ser escravo de Satanás. Olha para a pessoa que está do seu lado mais uma vez, sacode ela, fala assim: não dorme. E fala para ela assim: acorda para Jesus. Ele está falando contigo. Amém? Amém? Quem é filho aí, dá uma glória a Deus. Quem quer fazer parte da mesa do Senhor, dá um aleluia bem forte. E só quem decide entregar tudo nas mãos do Senhor nessa manhã, você vai se pôr de pé agora que nós vamos orar. Falei que não ia demorar. Uma salva de palmas para Jesus.